dia a todos e a todos. Nós estamos aqui no nosso Papaucoá, no nosso painel 1 aqui, canal 1. É um prazer aqui recebê-los. Eu vou nominar os painelistas nossos, mas o nosso tema, hoje, nesse nosso painel, é um tema muito importante e muito interessante. O nosso tema hoje aqui é o potencial da produção de ouro no Brasil. O nosso título não entraram os dos outros, deve ser pela importância do ouro. É tão importante que está chegando ainda. Mas é um título, eu julgo importante, nós somos, esse minério, os especialistas. O único que não é especialista nesse painel sou eu. Os outros aqui têm uma bagagem enorme, a Melissa aqui, depois eu vou citá-los aqui. Mas o ouro, ele se confunde com a história do Brasil, são mais de 500 anos. Eu, inclusive, estava vendo um especial na televisão sobre Açores, em Portugal, e ali foi mostrado as igrejas todas ornadas em ouro, e esse ouro, a origem era o Brasil. E eu, desde criança, isso, lógico, então tem muito tempo, eu escuto falar, olha, meu filho, nem tudo que reluz é ouro. E nas Olimpíadas recentes, na Paralimpíada, nós vimos que tem o terceiro lugar com uma medalha, o segundo lugar com outra medalha, e o primeiro lugar é medalha de ouro. Então, dito isso aí, eu queria aproveitar que nossos especialistas eles vão abordar os processos produtivos praticados no Brasil, de ouro, é evidente, e o potencial no país e no exterior. Eu apresento a vocês aqui a Lídia, a professora Lídia Maria Lobato. Lídia, é um prazer recebê-la aqui. O Ibram lhes saudam aqui hoje. Ela é professora titular da Universidade Federal de Minas, é bolsista também da CNPq, representa também a Hidro, Lídia, aqui. É um prazer. Nós temos o Marco Aurélio, que aqui diz aqui, mas não sei se eu posso falar, é um geólogo com mais de 40 anos. Eu vou confundir se é de idade aqui, mas está dito aqui que é geólogo com mais de 40 anos. Com experiência, com foco em pesquisa da mineração, e um especialista também em vários minérios aqui, inclusive o ouro. Nós temos aqui também o Colombo Celso Gaeta Tassinari. Colombo, prazer aqui. Professor titular do Instituto de Energia e Ambiente do Instituto de Geociência da Universidade de São Paulo, também pesquisador da CNPq, também colaborador e participando da Universidade de São Paulo, a nossa USP. E eu deixei por último, porque tem o mesmo nome da a minha filha, a Melissa Abraão, que é geóloga também, e está representando a Eurocoptera aqui, Melissa? Então, muito prazer aqui, vocês, tê-los aqui. Vamos aproveitar bem o tempo, parece que é muito, mas não é pequeno. Então, eu peço para a gente ser resumido, que pode aparecer perguntas também aqui. E eu queria partir para a apresentação individual, mas levantando uma pergunta genérica a todos aqui. É lógico que cada um vai abordar a sua experiência, mas o primeiro é qual é a situação da mineração de ouro no Brasil e como ela se compara com a de outros grandes produtores globais. Então, aproveitando esse tema amplo, genérico, mas dentro do tema nosso, geral, eu queria começar com a nossa Melissa. Tá, Melissa? Vocês me ouvem? Bem? Tá. Então, eu sou a Melissa, eu sou geóloga, eu sou geoestatística da Aero, eu trabalho nos projetos da Aero, nas unidades, com a classificação de recursos, trabalho com as reservas também. Gostaria de agradecer o convite. Eu sei que o convite não foi exatamente para mim, então, mas eu vim aqui de presente. Infelizmente o Eduardo não pôde vir, porque exatamente hoje começa vai estar tendo uma festa, na verdade, em Tucumã, no Pará, porque inicia hoje a nossa operação, do projeto Boa Esperança de cobre. Então, boa parte da nossa equipe está por lá, e aí ele pediu para eu vir aqui representar eles. Ele pediu para eu vir falar exatamente da nossa mina de ouro, no Mato Grosso, Chavantina.
Eu passei algumas temporadas lá em Chavantina, inclusive semana passada estava lá, né? A gente estava com nossos QPs para a classificação né, para o nosso reporte 43101. Mas é isso. Pode. Não sei, sou eu que posso, né? Tá. Uhum. Então aqui são nossas três. Aqui estão nossas três operações. Melissa, fica à vontade. Se quiser ficar em pé também, tá? Tá. Eu acho que eu vou, porque eu preciso apontar aqui para o meu. Então aqui são nossas três operações, né? A Caraíba, que é a nossa principal operação lá na Bahia. A gente tem uma produção grande, né? Tucumã, que agora que deu play na planta, então começou agora. Na verdade, começou mês passado já, mas aí hoje a gente está finalmente lançando para o mercado que iniciou. E Chavantina, Tucumã fica no Pará, né? E Chavantina fica no Mato Grosso. A gente tem essa produção de ouro anual, mais ou menos 60 mil onças. E é isso. Então, só para dar um contexto um pouquinho, Chavantina fica a uns 580 quilômetros mais ou menos de Cuiabá. E normalmente a gente vai por Goiânia, né, porque é uma estrada um pouquinho melhor, e eles se consideram mais goianos do que mato-grossenses. E dando um contexto aqui um pouco geológico, eu não sou especialista na área, mas ele fica ali na faixa Paraguai-Araguai. São rochas metovulcanas sedimentares, elas têm uma idade mais ou menos neoproterozoica. E também é uma zona de cisalhamento, né? Uma zona de cisalhamento que canalizou esses fluidos ricos em ouro, né? E que depositaram, conforme a gente consegue ver aqui essa aqui é uma amostra de mão, né? A gente sabe que quando tem essa galena, tá meio estourado aqui, mas quando tem a galena e a pirita junto, a gente sabe que vai dar um teor muito bom, né? Às vezes tem esfarelita também. A gente consegue ver algum ouro livre, às vezes, nos furos de sondagem, mas não é comum, né? Então, só para dar um contexto um pouquinho geológico. Então, aqui eu trouxe uma linha do tempo de Chavantina, né, da mineração lá no Mato Grosso, especialmente Chavantina, né? Então, desde o século XVIII, eles já sabiam, né, que existia o ouro lá, os bandeirantes, né? Mas aqui, dando um salto já lá para os anos 80, foi quando o garimpo começou. O garimpo começou lá na região. Então, chamavam assim o garimpo do Araés, né? Eram grandes cavas, buracão, brás, que eles chamavam, né? Buracão, brás. E eu tenho algumas fotos aqui dessa época. Deixa eu mostrar aqui. Então aqui era antigamente, anos 80, como era feita a extração do ouro, né? A gente vê grandes cavas, né? Tem muita preocupação ambiental. Até achei curiosa essa foto aqui, porque mostra bem o filito, né? Que é o nosso encaixante, que é até um problema um pouco, às vezes, para a planta. Filito carbonoso, né? Aqui outra cava, né? Esse aqui era o buracão, que depois virou uma mina, né? Da Aero. Aqui também são as escavações antigas. Essa foto me mandaram também semana passada, bem interessante. E essa foto de Santo Antônio era uma vila que ficava bem na região ali onde é a operação atual, né? Essa vila hoje em dia ela já não existe mais. Mas o interessante é que eles construíram essa vila exatamente onde o minério não aflorava, né? Então a gente não tinha nenhuma cava na região, né? Então eles construíram a vila ali. Então em 2018, quando a Aero já era operação da Aero, a gente acertou um furo nessa região do Santo Antônio e que é atualmente a nossa mina mais produtiva, assim. Claro que alguns dos nossos gestores já tinham conversado com antigos garimpeiros e eles já tinham essa ideia de que existia esse ouro, mas nunca tinham acessado, né? Então, dando de novo um salto aqui, a gente não sabe exatamente como que terminou esse garimpo, né? Mas assim, provavelmente ficou um pouco difícil o acesso, né? Não estava mais tão exposto, já estava um pouco mais difícil, já tinha algumas legislações que não deixavam eles fazer qualquer coisa na região. Então, o garimpo meio que, né, deu uma apagada ali nessa região e daí começou então a pesquisa propriamente dita, né? Uma pesquisa de exploração mineral.
Então, em 1990, mais ou menos nessa data, assim, mais ou menos 90, começou, Andrade Gutierrez entrou na área. Eles fizeram em torno de 8 furos na região, e aí eles fizeram um relatório final um relatório final, entregaram com recursos, mas aí novamente essa área ficou meio esquecida até 2004, quando essa área ficou disponível novamente, a Caraíba, a mineração Caraíba, na época que a gente chamava, né, ela entrou na área. Ela fez, de 2004 a 2007, ela fez cerca de 30 mil metros de sondagem. Então, foi uma exploração bem grande, né? Não sei se está dando um ruído aqui, só para mim? Tá. E aí, teve esses 30 mil metros de sondagem. E a gente conseguiu ter um relatório final, um relatório de pesquisa, né? E fez um plano de aproveitamento econômico. E então, em 2010, começou o emboque da mina, né? Então, passou de um garimpo para uma coisa mais organizada, né? 2010, emboque da mina, a gente conseguiu acessar, 2009, desculpa, o emboque da mina, acessou em 2010, mais ou menos, o minério. E em 2010, quando acessou o minério, começou a construção da planta, começou, né, a usina. E em 2012 foi o primeiro bullion que a gente teve lá na região. E aí começou a operação propriamente dita, continuou, só que aí começou a exaurir as minas, começou uma crise, foi nessa época mais ou menos, um pouquinho mais tarde, né? Então não teve mais incentivo em furos, não teve mais, não tinha mais campanhas de amostragem, não tinha ficou meio parado, só exaurindo as minas. Aí a Caraíba também estava com alguns problemas lá e foi vendido para a Aerocopper. A Aerocopper comprou tanto a Caraíba quanto a NX Gold. Naquela época era NX Gold, né, o nome de Chavantina. E aí eles começaram uma campanha de sondagem muito grande. E foi aí que eu entrei também. Eu entrei em 2019. A gente tinha 12 sondas nessa época lá. Era muita sonda, era muito furo. Mas a gente não tinha backlog. A gente conseguia fazer todas as inscrições. E aí a gente começou a reportar o 43101, né? Pela primeira vez a gente fez um reporte, classificou recursos, a gente teve QPs, né? Então começou uma outra era, né? Depois da era. Então aqui é só para mostrar para vocês que depois que a Aero chegou, a gente começou a fazer um mapeamento muito grande de geofísica. A gente começou com trincheiras, amostragem, né, bateia, todas essas questões, porque a gente também requereu 130 mil hectares de área. Então, toda essa área em azul ali são áreas da Aero. Acho que está faltando uma areazinha do lado da mina que está em vermelho, que é a Eden, que agora é nossa também. Então, teve um grande salto, assim, né, em questão de exploração regional, além da mina, né. Claro que a exploração regional, a gente sempre tem essa questão de não ficar muito focado em achar algo muito parecido com a nossa mina, né. Claro que a gente gostaria de achar algo parecido, porque os teores são altíssimos de ouro lá, mas também abrir um pouco a cabeça, né, e procurar outras coisas. Então, aqui é umas imagens da mina. Essa aqui é a mina da Matinha, não é lá em cima, né, da esquerda, é a mina da Matinha, são nossas geólogas. Então, é um veio de quartzo, né, como eu falei antes, com mineralizações de galena, pirita, esfarelita. Ali na direita é uma amostra que eu trouxe, claro que eu ia trazer coisas bonitas, né, mas essa amostra aqui, ela teve 1 quilo de ouro por tonelada, é muito ouro. Como geoestatística, eu dou uma sofrida, né, com esses teores altos, porque tem que separar domínios, tem que capear esses valores altos, mas é um problema bom, né, é um problema que a gente não pode reclamar, né. Ali tem um furo, tá, ficou um pouquinho pequeno, mas é um furo de sondagem como o veio se apresenta, né, quando a gente acerta lá o veio. Aqui uma imagem do Santo Antônio, que é a nossa principal mina, que eu falei para vocês que é onde era a vila, né?
Então, ali o hang, fútil, as encaixantes que são filitos, né? Às vezes são metavulcânicas, né? A gente chama de metalava. E aqui é só uma imagem da região da mina, né? Com os furos brownfield, que a gente... acho que eu tenho que apontar aqui, né? Essa imagem aqui. Que é aqui a nossa principal mina, Santo Antônio. Uma curiosidade aqui é que desde o ano passado a gente só inseriu 5 ou 7 furos nessa região aqui. E a gente já aumentou o recurso muito aqui, porque a gente sabe que tem nessas meiucas aqui, está faltando furo, né? Então, a exploração brownfield aqui é muito simples, né? É só acertar direito. A greenfield que é um pouco mais complicada, porque a gente tem pouca informação geológica na região, então a gente tem que fazer por nós mesmos, assim, né? Então, é isso, deixa eu ver. Aqui também eu trouxe para falar sobre os resultados que a gente tem obtido com a Aero, né, com a exploração da Aero. Essa aqui é uma sessão que a gente fez em muitas mãos, né? Tem mão da exploração, tem mão de geologia de mina, tem mão de um consultor de exploração, Vicente, que nos ajudou muito também. Então é para mostrar que a gente não está num contexto que a gente está minerando um veio de ouro, a gente está pesquisando uma zona de cisalhamento com muito ouro, né? Então, por isso que a gente sempre está falando isso para quem está investindo na Aero, né? Que não é porque é uma mina pequena, né? Que não tem que está finito, né? A gente tem 10 anos ainda para exaurir. Claro que todos os corpos que eu mostrei antes ali, eles estão abertos, né? Esses corpos aqui. Então, está faltando sondagem, está faltando outros estudos. Então, aqui estão as reservas, né, históricas desde que a Aero entrou. A gente não tinha nenhum 43-101 nessa época aqui, a gente não tinha nada reportado. Em 2018, a gente tinha um restinho, quando a Aero entrou, né, a gente tinha um restinho do Brás. Aqui a gente já tinha o Brás, e aí foi quando a gente acertou o Santo Antônio, e aí começou a crescer bastante nossos recursos, nossas reservas. Em 2022, a gente conseguiu colocar uma mina subterrânea, então, uma sonda subterrânea, né? Então, aí a gente teve espaçamento suficiente para ter confiabilidade nos dados e ter recursos medidos, né? Então, virou reservas provadas. 2023 a gente aumentou também um pouco, e 2024 eu não pude pôr os valores aqui, mas assim, eu estive lá semana passada com os QPs para a gente fechar esse 43-101, né, esse reporte, e aumentou muito, né, como eu falei para vocês, teve poucos furos, mas a gente conseguiu acertar grandes buracos assim que estavam faltando na região, e a gente próximo da mina, né? Então por isso vira reserva aprovada. E é isso, pessoal. Assim, em questão de geologia, vocês podem me falar comigo, né? Mas eu convido vocês a falarem com o Eduardo também, que ele é a pessoa que mais entende assim dessa região lá do ouro, dessa região. E se tiverem alguma dúvida das outras operações da Aero também, eu também trabalho nas outras operações, trabalho na Caraíba, trabalho em Tucumã, também estou trabalhando nesse projeto Furnas, né, junto com a Vale. E é isso, pessoal, se tiverem alguma dúvida. Tá bom, Melissa, muito obrigado aí. Agradeço. A Melissa focou muito na produção da Aero, né, como exemplo, né? E agora a gente vai entrar mais no contexto geral, no contexto global, né, dentro do que eu me propus aqui, que qual é a situação atual da mineração de ouro no Brasil, né, e como ela se compara com outros grandes produtores globais. Seguindo aqui, eu peço ao nosso professor Colombo, né, Colombo? Por favor, muito obrigado. Bom dia a todos aí. Queria inicialmente agradecer o convite do IBRAM para estar aqui, é uma honra participar desse evento. E com crescente interesse que nós temos aqui no Brasil hoje para caracterizar a origem do ouro, nós estamos do ouro comercializado aqui no país, né?
Nós estamos desenvolvendo lá na Universidade de São Paulo, em conjunto com pesquisadores da Polícia Federal do Brasil, um projeto para avaliar o potencial da caracterização de isótopos de chumbo no estudo da proveniência de ouro, né? Então, nesse sentido, hoje eu vou falar rapidamente aqui para os senhores os fundamentos dessa técnica, a utilização, como que se utiliza, e os problemas também que nós ainda temos para resolver daqui para frente nesse sentido, né? Bom, o ouro, os isótopos de chumbo já são largamente utilizados no estabelecimento de modelos metalogenéticos, na caracterização da fonte dos fluidos mineralizantes e também bastante utilizado na arqueologia para caracterizar a fonte dos metais ou do ouro utilizado na fabricação de artefatos arqueológicos. Isso já é largamente utilizado, né? Bom, nesse sentido, eu vou explicar para vocês como funciona mais ou menos a técnica dos isótopos de chumbo, né? Nós temos basicamente 4 isótopos, né? O chumbo 206, o chumbo 207, que vem da desintegração do urânio. Nós temos o chumbo 208, que vem da desintegração do tório, 232. E temos o chumbo 204, que ele é estável, a sua quantidade não muda nunca, desde o início da Terra até hoje nós temos exatamente a mesma quantidade, né? Bom, se utiliza normalmente um diagrama, no caso aqui específico com chumbo 206, chumbo 204, essa razão isotópica aqui nas abscissas, e chumbo 207 e 204 aqui nas ordenadas, né? Bom, quando a Terra se formou, nós tínhamos uma composição isotópica de chumbo, a 4,5 gigaanos, né, que era esses valores que nós temos aqui. Aí, com o passar do tempo geológico, com a desintegração do urânio 235 e urânio 238, a composição isotópica vai mudando ao longo dessa curva aqui. Então, há 3 bilhões de anos atrás teria essa composição, há 2 teria essa, 1 essa, e um depósito de ouro, por exemplo, formado há 2,5, teria essa composição isotópica de chumbo que nós estamos vendo aqui, né? Bom, só que dependendo do lugar que o chumbo está situado na Terra, né, no ambiente, na rocha que ele está, essa rocha vai ter razões urânio-chumbo diferentes, né? Pode ter alta concentração de urânio, baixa concentração de urânio. Então, o que acontece é que, quando o chumbo está residindo numa rocha com alta razão urânio-chumbo, vai se formar ao longo do tempo geológico muito mais chumbo 207 e muito mais chumbo 206, porque nós temos muito mais urânio. Então, o chumbo vai evoluir numa curva vermelha aqui para o alto. E se esse chumbo estiver numa rocha com baixa razão urânio-chumbo, durante esse mesmo tempo, ele vai gerar muito menos chumbo 207 e muito menos chumbo 206. Então, a evolução vai ficar nessa linha azul que nós temos aqui embaixo. E assim sucessivamente. De maneira que a composição isotópica dos minerais, dos depósitos de ouro, por exemplo, depende basicamente da idade do depósito, né? Então, quanto mais novo, mais para cá ele vem, e depende da fonte de onde está o chumbo, né? Se tiver com alta razão urânio-chumbo, vai ficar aqui para cima, se tiver com baixa, vai ficar aqui para baixo, né? E existe um indicador genético desses isótopos de chumbo que nos mostram isso. Esse indicador é basicamente denominado pela letra grega Mi, e é a razão urânio-chumbo, né, urânio 238, chumbo 204, aonde o ambiente geológico, ou seja, a rocha,
aonde o chumbo evoluiu antes da cristalização da rocha, ou do mineral, ou do minério. Okay? Bom, não sei por que não está mudando isso lá, agora mudou. Bom, normalmente, então, a composição isotópica de chumbo de um mineral que nós fazemos hoje no laboratório, ela vai refletir a composição isotópica de chumbo inicial, no instante que o minério se cristaliza, mais a quantidade de chumbo gerada pela desintegração do urânio, depois que o minério se cristalizou, depois que o ouro se formou, até hoje. Né? Entretanto, tanto o ouro como o sulfeto, né, que é o mineral normalmente associado ao ouro, né, possui uma razão urânio-chumbo muito baixa. Praticamente a maioria dos minérios de ouro tem baixa razão urânio-chumbo. Quase não tem urânio no retículo cristalino dos sulfetos e do ouro. Né? Claro que existem alguns minérios especiais, como em Carajás, que tem razão urânio-chumbo alta. Mas a maioria não. A maioria é muito baixa concentração. De maneira que a composição isotópica medida hoje nos sulfetos e no ouro, ela não tem essa componente radiogênica. Ou seja, ela é exatamente a razão isotópica que o chumbo tinha quando o minério se cristalizou, quando o ouro se formou. Okay? Bom, então, o que acontece? Quando nós medimos a composição isotópica de um sulfeto portador de ouro ou do ouro já purificado, nós vamos ter um valor que representa a composição isotópica inicial, ou seja, na idade de formação daquele depósito, ok? Bom, então aqui no caso seria esse ponto vermelho que a gente tem aqui, né? E quando a gente coloca então uma amostra de sulfeto e ouro, a posição vai depender da idade do depósito. Quanto mais antigo for o depósito, mais para baixo vem o ponto, né? Quanto mais jovem o depósito, mais para a direita ele segue, e da fonte dos fluidos que formaram aquele minério, aquele ouro. Né? Dependendo da razão urânio-chumbo dessa fonte, ele vai ficar em qualquer lugar aí nesse diagrama. Bom, por que se utiliza, então, os isótopos de chumbo para esse tipo de coisa? Primeiro, ele tem uma sensibilidade muito maior para identificar fontes de fluidos, fontes de minerais, né, que os elementos químicos maiores, menores e traços. Depois podem ser utilizadas várias combinações de razões isotópicas. Por exemplo, chumbo 206, 204, ou 207, 204, ou 208, 204, ou outras até. Né? Depois, as razões isotópicas de chumbo não fracionam em processos de alta temperatura e são robustas durante os processos metalúrgicos. Ou seja, você pode fundir aquele ouro, você pode fundir o minério que você não vai alterar a composição isotópica. E mesmo que ocorra uma perda do elemento chumbo durante algum processo, essa perda do elemento chumbo não altera a composição isotópica. Por quê? Porque quando você perde o chumbo total. Você não perde só um isótopo. Né? De maneira que a razão entre os isótopos permanece exatamente a mesma. Se você tivesse 1000 ppm de chumbo numa amostra, teria uma composição isotópica. Se você perder 900 ppm, restar só 100, esses 100 ppm que restaram vão ter a mesma composição isotópica que tinha os 1000 ppm. Bom, a aplicação desses isótopos de chumbo, nós utilizamos diagramas, né, diagramas que a gente chama chumbo-chumbo, aonde tem curvas de evolução isotópica de chumbo para ambientes conhecidos, que nós utilizamos como referência.
Existem alguns modelos na literatura, mas o mais utilizado é um modelo que se chama modelo da plumbotectônica, que foi elaborado em 1971 por Zartmann e Doi. Bom, a gente sabe que a Terra tem pelo menos 3 grandes reservatórios geoquímicos muito diferentes. Um é a crosta continental superior, que tem razão urânio-chumbo muito alta. Então, aqui é gerado muito chumbo radiogênico. É gerado muito chumbo 206, muito chumbo 207. Depois nós temos a crosta continental inferior, que tem uma razão urânio-chumbo muito baixa. Então, aqui é gerado pouco chumbo radiogênico, muito pouco chumbo 206, muito pouco chumbo 207. E a gente tem o manto. E no manto, então, a razão urânio-chumbo é baixa, não tão baixa quanto a crosta inferior, mas é baixa, né? De maneira que aqui dá para vocês terem uma ideia da variação das razões urânio-chumbo nesses ambientes. Crosta superior, crosta inferior e manto. E aqui, então, nós temos as curvas de referência para esses ambientes. Crosta superior, manto e crosta inferior. Então, veja que a crosta superior, que tem alta razão urânio-chumbo, tem uma curva aqui no alto, porque gera muito chumbo 207 e gera muito chumbo 206, né? Já a crosta inferior, onde a razão urânio-chumbo é extremamente baixa, vai gerar pouco chumbo 207, pouco chumbo 206, e a curva de evolução vai ficar aqui. Essas marcas que os senhores estão vendo aqui, nessas curvas, são relativas ao tempo geológico. Então, aqui seria, hoje em dia, 400 milhões de anos atrás, 800 milhões, 1.200 milhões de anos, e assim sucessivamente. Se nós temos ouro ou sulfetos do minério de um depósito arqueano, a composição isotópica desse depósito vai se situar aqui para baixo, próximo a 2,6, que é o caso, por exemplo, da mina Cuiabá, aqui no quadrilátero ferrífero, né? Nesse caso, se a fonte for rochas da crosta continental superior, ele vai ficar próximo a essa curva aqui em cima. Se a fonte for mantélica, vai se situar próximo à curva mantélica e assim sucessivamente. Para mostrar um exemplo para os senhores, nós vamos pegar um trabalho onde foram medidas composições isotópicas de chumbo de 4 províncias metalogenéticas da Colômbia, que têm idades diferentes, né? A mais antiga seria San Lucas, que é do início do Jurássico, né, que está situada aqui em cima. A outra é El Bagre, com idades do Jurássico tardio. Depois Antioquia, que seria de idade cretácica. E depois aqui a Médio Cauca, que seria Miocena, mais ou menos. Quando nós lançamos no diagrama chumbo-chumbo as composições isotópicas desses sulfetos, eles se posicionam dessa maneira, com essa variação que os senhores estão vendo aqui desses pontos. Quando nós identificamos a origem dos sulfetos, nós vamos ver que esses aqui, que estão mais à esquerda do diagrama, se refere à província mais antiga, 195 milhões de anos. Esses daqui a uma província mais nova, com 160. Esses daqui com 70 milhões de anos. Esses daqui com a província do Médio Cauca, que é a mais jovem de todas, com 6 milhões de anos. Então, veja que os sulfetos de diferentes províncias, situadas no mesmo ambiente geológico, que seria o ambiente andino, em função da idade delas, vai se posicionar em locais diferentes desse diagrama. Ok? Então, por exemplo, se nós temos uma mina de ouro que tem essa composição isotópica, e temos um ouro que tem essa outra composição isotópica, significa que esse ouro não é originário exclusivamente desse depósito aqui.
porque tem uma composição diferente. Entretanto, se o ouro tiver a mesma composição isotópica da variação, estiver coincidindo com o campo de variação de composição isotópica de chumbo do depósito, aí ele é proveniente desse depósito que os senhores estão vendo aqui. Entretanto, podem ocorrer misturas, né? Por exemplo, se esse ouro aqui for uma mistura da mina A com a mina B, tivermos duas minas, tá? Mistura o ouro proveniente da mina B com a mina A composição isotópica desse ouro vai se situar entre o campo A e o campo B, ao longo dessa linha, que nós chamamos reta de mistura, né? E vai ficar mais próximo da mina que contribuiu mais com aquela mistura. Se for 50% de cada uma, isso aqui vai ficar no meio. Se for 90% da A e 10% da B, ele vai ficar aqui colado no campo da A, né? Então, a gente pode... Agora, esse ouro, que tem uma composição isotópica aqui do ponto vermelho, não é da mina A, não é da mina B, e muito menos da mistura da B com a A. Ele pode ser, por exemplo, uma mistura do A com alguma outra mina com composição isotópica por aqui. Mas ele não é exclusivamente vindo da A, exclusivamente vindo da B e também da mistura do A mais B. Aqui os senhores podem ver os campos lançados para os depósitos de ouro da Colômbia, daquela região que eu mostrei do Médio Cauca, da região do Tapajós, tá? E aqui da Guiana Francesa. Então, se nós tivermos um ouro apreendido aqui no Brasil, cuja origem é a região do Tapajós, a composição isotópica dele vai ficar mais ou menos nessa zona. Se vier da Colômbia, nesta outra zona aqui, né? A Colômbia é muito mais jovem que a região do Tapajós. E a Guiana Francesa vai ficar nessa posição. Se o ouro é uma mistura de ouro vindo da Guiana Francesa com o Tapajós, ele vai ficar ao longo dessa reta aqui, ok? Bom, um exemplo na arqueologia, que a gente pode ver bem essa diferença, foi feito em moedas de prata do século XVI e XVIII, encontradas na Bolívia e encontradas no México. Então, aqui está a composição isotópica dessas moedas de prata. Quando a gente compara com os minérios de prata existentes na Bolívia, na região do Potosí, ou no México, e comparamos com as moedas, veja que os pontos maiores aqui são das moedas, e o campo verde é a variação da composição isotópica dos minérios da Bolívia. Aqui embaixo, a composição das moedas mexicanas, com a variação da composição isotópica de chumbo do minério do México. Então, veja que a gente consegue separar e identificar a origem dos metais utilizados na fabricação dessas moedas. Bom, aqui já é um caso de mistura, né? Temos artefatos arqueológicos com essa composição, e ele foi construído com uma mistura de minérios que vieram da Finlândia e minérios de ouro da Suécia. E a composição, então, deu entre esses dois campos. Bom, já estamos quase terminando aqui. Só para mostrar um problema que a gente tem. A gente pode identificar a fonte do ouro a partir de duas abordagens diferentes. Uma, a partir do produto final, ou seja, você tem a barra de ouro e quer saber de onde ela vem. Para fazer isso é muito complicado. A gente precisaria ter uma base de dados isotópicos completos de todas as províncias auríferas do Brasil, que a gente não tem hoje, tá? Mas a gente pode trabalhar a partir da informação de origem. Ou seja, você tem a barra de ouro e é informado que aquela barra de ouro vem de uma mina do Tapajós. Então, aí sim, aí a gente compara
a composição isotópica da barra de ouro com o Tapajós. Então, vai para o campo, coleta as amostras onde é alegado, e aí, então, a gente pode utilizar perfeitamente essa técnica sem muitos problemas, né? Então, se, por exemplo, é alegado que um ouro vem da mina A, só que se a composição isotópica dele cai aqui ou aqui, é porque não vem exclusivamente da mina A. Se vier, é por uma mistura da A com alguma outra fonte que a gente não sabe qual que é. Bom, para vocês terem uma ideia, um custo aproximado de uma caracterização isotópica de chumbo de um depósito mineral é em torno de R$60 mil. Isso pode parecer muito, mas é menos que o custo desse pneu aqui. Então, é uma coisa extremamente barata de ser feita. Então, muito obrigado, seria isso. E só para comparar com o resto do mundo, esse método está sendo desenvolvido aqui no Brasil. Não está sendo desenvolvido em outros países produtores de ouro até o momento, conforme informação da Polícia Federal. Obrigado. Pronto. Colombo, muito obrigado, né? Você é um assunto que eu vou voltar a ele. Eu vou voltar a ele em relação ao controle, viu, Colombo? E a legalidade do ouro, a partir da origem dele, que nós temos aí a rastreabilidade dele, que é importante, e da conformidade dele, que você acabou de fazer aqui, né? É um trabalho muito importante desenvolvido, o Colombo está fazendo parte disso, pela nossa USP, que vai ajudar muito, né, a partir da informação da origem, né? Porque em relação a partir do produto final é difícil, e o custo é barato, né? O tamanho do pneu é que é enorme, né? Mas o custo é barato. Mas vamos aqui, então foi muito bom, mas eu vou voltar esse tema para todos aqui, tá? Mas eu queria voltar aqui agora com a Lídia e o Marco Aurélio, né, qual é a situação atual da mineração do ouro no Brasil e e alguma comparação com outros grandes produtores. Bom dia a todos. Então eu passo para o Marco Aurélio aí, Marco Aurélio, tá bom? A produção do Brasil vem escalonando cada vez mais nos últimos séculos. A gente vai mostrar aqui na apresentação. Está firme e forte, com novos tipos de depósitos, novos desafios. O problema de garimpo está, na medida do possível, sendo equacionado. O pessoal da ANM, o pessoal está implementando a rastreabilidade. Eu acho que no futuro vai ser bem interessante. A Receita também está implementando Eu vou voltar a esse assunto. A Receita, Federal, todo mundo está dando em cima da rastreabilidade, é muito interessante isso. E o problema de garimpagem está acentuado? Tá, mas isso desde 1600 é que acontece, não tem jeito. Acho que é isso. Tá bom, eu vou voltar a esse tema, que ele é muito importante, o IBRAM tá em cima disso, ele é muito importante, né? O Colombo sabe bem isso também aí. Eu queria passar dentro dessa primeira abordagem minha aqui para vocês, aqui eu queria passar para a nossa professora Lídia. Ok, obrigada. Muita coisa. Obrigada. Bom, inicialmente agradeço ao IBRAM pelo convite, agradeço aos presentes que vieram nos prestigiar e vamos então falar um pouco sobre produção de ouro no Brasil. Nós iniciamos então a palestra com a minha parte. Eu vou falar um pouco sobre os principais ambientes geológicos aqui no Brasil e depois o Marco Aurélio vai falar um pouco da produção histórica, acumulada e perspectivas. Eu falo um pouquinho também sobre os highlights de potencial brasileiro, ok?
A plateia aqui talvez seja híbrida, tenha geólogos e não geólogos, então só um overview, né, da geologia brasileira. Esse aqui é um mapa da América do Sul, mostrando então a geologia brasileira de uma forma muito simplificada. Nós temos então grandes unidades cratônicas e em volta dessas grandes unidades cratônicas nós temos cinturões muito importantes, a maioria deles de idade neoproterozoica. Né? A colega acabou de falar de um depósito importante em uma faixa dessa de idade neoproterozoica. Aqui estão listados esses crátons, tá? E aqui as unidades, então, neoproterozoicas, como províncias Tocantins, né? E outras unidades bastante importantes. Esse mapa é bem recente, é um artigo publicado pelo Klein, da CPRM, de 2024, onde ele lista todo o conjunto de províncias brasileiras que contêm ouro, tá? As principais, obviamente, né? Então, é um número muito, muito grande. O Brasil realmente contém um número grande de distritos e províncias ou que produzem ou que detêm ouro no país, tá? E se nós olharmos todo esse número grande aqui, que ele listou, o autor, em 26, tá? Nós observamos, e isso já em trabalhos mais antigos, que predominam em setores brasileiros de idade de rochas arqueanas, paleoproterozoicas e, finalmente, neoproterozoicas. Ok? Então, esse é o cenário, digamos, né, no país como um todo. Ok? Se nós agora pegarmos, vamos dizer, e dermos um zoom em termos dos mais importantes, né, que eles ali foram todos. Esse aqui também é um mapa que nós produzimos em um trabalho meu com Marco Aurélio e mais colaboradores, né? Eu e Marco Aurélio, a gente faz uma dupla já, brincando com ouro já há vários anos. A gente pode listar, então... Opa, desculpe, gente. Listar aqui... Opa, tá, voltei. Quais são os mais importantes sistemas auríferos. Agora nós vamos falar de mais importantes, tá? Então, como um todo, os mais importantes são sistemas orogênicos. Sistemas orogênicos nada mais são do que sistemas formados em cinturões metamórficos. Eles dominam o cenário brasileiro em termos de importância. Em segundo lugar, hoje no Brasil, são os chamados IOCGs. O que são esses IOCGs? IOCGs são jazidas de cobre e ouro, que, acreditem ou não, embora eles são produtores, em primeiro lugar, de cobre, hoje eles significam as maiores reservas, recursos, eu chamaria, de ouro no Brasil. Certamente, ao longo dos próximos anos, o Brasil vai produzir principalmente o ouro desses IOCGs. E eles dominam na província Carajás. Tá? Terceiro, nós temos várias jazidas de idade paleoproterozoica. Quer dizer, quando eu falei aqui os orogênicos, eu estava me referindo principalmente aos arqueanos, tá? Mas nós temos vários sistemas do tipo orogênico, também cinturões metamórficos, que são de idade mais jovem do paleoproterozoico. Entre eles, o exemplo da Fazenda Brasileira, que fica no estado da Bahia. Nós temos vários depósitos, mas em destaque nós temos um na Bahia, chamado Jacobina, que são em conglomerados, tá? Do tipo Quartz Pebble, semelhante lá ao que nós temos na África do Sul, na bacia de Witwatersrand. E Jacobina, a exemplo também, como na África do Sul, é de idade arqueana. Tá? E nós temos diversos cinturões neoproterozoicos ricos em ouro. Você acabou de apresentar um, que é exemplo como o Morro do Ouro, né? Chavantina, diferentemente do Morro do Ouro, tem um teor maravilhoso.
Vocês foram, né? Vou depois querer saber por que o segredo, porque eu trabalho muito em Morro do Ouro. E Morro do Ouro é uma tristeza para ter ouro. Nossa Senhora, a gente chora lá, né? Bom, e finalmente nós temos alguns exemplos, não são muitos, de sistemas porfiríticos que foram depois metamorfizados. Temos muitos exemplos também de sistemas magmáticos hidrotermais, principalmente no sul do Brasil, e também Tapajós, né, Tocantins, etc., que a gente pode ainda falar. Mas esses aqui constituiriam, digamos assim, a cereja do bolo brasileira, né, em termos de importância. Tá? Eles estão listados aqui, né, estão mostrando. Desculpa. Obrigada. Eles estão mostrados aqui, tá? Outra vez, em mais um trabalho nosso aí, né? Tá? E aqui colocados, né? Então, o Jacobino, que eu falei, os IOCGs aqui do Pará, né? Quadrilátero ferrífero, e assim sucessivamente, ok? Então tá, os principais, como eu falei, são os orogênicos, cinturões metamórficos. E aí eu mostro, em termos de mundo, acompanhando até o que o Fernando falou, como é que é a situação de mundo, né? Que coisa legal, nós temos os orogênicos como importantes no mundo. Pois é, no Brasil, eles também são importantes no mundo. Olha que beleza. Em termos de produção, eles correm na frente. Tá? Em termos de recurso, eles também correm na frente a nível mundial. Então, a gente está bem, né? Tá? Em segundo lugar, para o Brasil, então, nós temos IOCGs, como eu falei. Os magmáticos hidrotermais, aí a gente pode incluir até os IOCGs, né, se for o caso, e os paleoplastas. Muito bem. E aí eu repito lá meu mapinha lá, né? Bom, então vamos começar agora a falar de alguns exemplos. Eu escolhi alguns, não dá para falar de tudo, porque o tempo é curto, né? O primeiro exemplo, nós estamos aqui na província Tocantins, tá? Que está aqui, ó, número 4, nesse mapinha do Brasil, ok? Esse é um mapa, então, que pega o oeste do Craton São Francisco, e eu tenho aqui 3 pontos. Um ponto é a região dos cinturões metavulcano-sedimentares de idade arqueana, de um conjunto chamado Crixás. Depois eu tenho Morro do Ouro, é o sistema pobre, irmão pobre seu, e o Chapada, ok? Então, vamos ver umas fotos bonitas e tal. Né? Morro do Ouro é neoproterozoico, Crixás, como eu falei, é arqueano, e a Chapada é neoproterozoico também, um pouquinho mais antigo do que Morro do Ouro. Então, só para guisa de fotos, né? Aqui está o greenstone eu de vez em quando erro o botão, né? É tanto botão, de Crixás, mostrando algumas fotos bonitas para vocês, então, de amostras com pirrotita e arsenopirita. Né? Embora o greenstone belt seja idade arqueana, já foi demonstrado que a idade da mineralização é mais jovem, paleoproterozoica. Tá? Aqui é Morro do Ouro, que também é formado num filito carbonoso, com níveis de quartzito, tá? Localmente meio feldspático e tal, ok? Uma zona de cisalhamento também, como o caso que a Melissa mostrou para a área deles lá, ok? É uma mina muito, muito grande, a mina de Morro do Ouro, na cidade de Paracatu, no oeste de Minas Gerais. E, finalmente, Chapada, né, que é um sistema porfirítico de 600 e poucos milhões de anos, que foi depois metamorfizado, tá? E que hoje apresenta uma paragênese totalmente metamórfica. Ok. Bom, depois nós passamos por uma província mineral muito importante, que é a província do quadrilátero ferrífero, que não só contém reservas e recursos importantes de ouro em rochas arqueanas, como também contém ouro em rochas paleoproterozoicas e contém muito ferro nas rochas paleoproterozoicas. Nas rochas arqueanas, nós temos alguns... Opa, lá vou eu. Alguns
distritos que eu marquei aqui, né? Sendo que hoje a maior mina em produção e que é a maior mina subterrânea do Brasil. Aliás, eu devia ter comentado, essa aqui é a maior mina a céu aberto do Brasil de ouro e é a maior mina de ouro do Brasil. É essa mina aqui chamada Morro do Ouro. Tá? A maior produção de ouro brasileira hoje está aqui. Essa daqui é a maior mina de ouro no Brasil, só que subterrânea. Ela hoje está a quase 2 quilômetros, é uma mina já muito profunda. Eu tenho trabalhado bastante lá durante muito tempo, o professor Colombo também trabalhou lá durante bastante tempo. Tá? E aqui estão as áreas, então, os vários pequenos distritos onde estão as várias jazidas. Tá? Essas jazidas, então, aqui mostrando algumas fotos, né? Nós estamos vendo, então, algumas jazidas na porção, na porção leste, outras na porção mais central. Todas elas, então, algumas delas já foram datadas e elas mostram de forma consistente uma idade arqueana por diversos métodos, né? A maioria delas estão hospedadas em formação ferrífera bandada, outras em metabasalto, em metandesito, metaturbidito, etc., etc. Ok? E os métodos de datação foram urânio-chumbo, rênio-ósmo e etc. Ok? Bom, muito bem. Agora nós vamos lá para a Bahia, tá? Para a parte interna do Cráton São Francisco. E nós temos as jazidas, então, de Jacobina, que é aquela jazida, então, em metaconglomerado. Temos umas fotos aqui bonitas, ok? É uma jazida world class, né, de recurso importante de ouro, mais de 100 toneladas. E a leste, então, nós temos um Greenstone Belt, um cinturão metavulcano sedimentar de idade paleoproterozoica, onde tem a Fazenda Brasileiro. Tá? A mina de Fazenda Brasileiro é hospedada no Metagabro, né? Mostrando umas fotos aqui para vocês. Ok? Agora nós vamos lá para o norte e vemos, então, vários domínios do Cráton Amazonas, onde nós temos aqui o domínio Carajás, aqui o domínio do Tapajós e aqui o domínio de Juruena, né, a província de Juruena. Nós vamos primeiro dar uma olhadinha no Carajás, na área de Carajás. Aqui é um mapa da região de Carajás, nós temos aqui, então, a área da Serra de Carajás, com várias jazidas chamadas de IOCG. O que quer dizer IOCG? Iron Oxide Copper Gold, depósitos desse tipo. Eles são depósitos principalmente com recursos importantes contidos de cobre e ouro como subproduto. Hoje, esses subprodutos são vários, né? Além de cobre, a gente tem alguns casos níquel, como é o caso de Jaguar, né? E outros exemplos. Algumas jazidas aqui, elas são do tipo, vamos dizer, ouro, de associação mais importante com ouro do que outras. Tá? Então, eu marquei algumas daquelas que têm importância para ouro. E eu disse para vocês que ouro vai se tornar cada dia mais importante em Carajás. Tá? Aqui um exemplo de uma jazida que está em produção, um enorme, vamos dizer assim, dos grandões, digamos assim, do mundo, é Salobo, né, irmão aí de um depósito australiano, que é o Olympic Dam, que é um outro monstro. Tá? A região de Carajás ela é subdividida em 2 domínios, o norte é o domínio Carajás e o sul é o Rio Maria. Algumas fotos aqui mostrando que os IOCGs eles têm várias etapas de formação, tem uma etapa bem antiga, 2,7 qualquer coisa, depois uma etapa de 2,55 e tem outras fases formadas no Paleoproterozoico. Então, há uma repetição, né, de formação dessas jazidas. E, finalmente, a gente entra aqui na região de Tapajós e Juruena, que também tem, diversos sistemas magmáticos hidrotermais com jazidas diferentes em termos de idade,
porque são jazidas do tipo porfirítica e epitermais, tem orogênicas também, que, diferentemente do resto do mundo, onde as epitermais e porfiríticas são do Fanerozoico, aqui nós temos o exemplo brasileiro, onde jazidas desse tipo apresentam idade paleoproterozoica. Então, são bastante interessantes e nós temos, vamos dizer, tido algum sucesso com alguns sistemas novos que têm demonstrado bastante recurso. Alguns com associação com cobre, outros com menos associação com cobre, tá? Como é o caso de Jaca, por exemplo, né? Que tem sido aí um grande sucesso recente. Bom, então, do que nós vimos, né, o que a gente está mostrando para vocês é que os principais, então, são os orogênicos, nos sistemas metamórficos. Depois a gente tem os depósitos do tipo metasedimentares, né, muito grandes, tá? Os IOCGs, os sistemas magmáticos hidrotermais, né, no caso de Tapajós e outros, no sul, por exemplo, e os sistemas do tipo metamorfizados porfiríticos. Agora vamos falar um bocadinho só, né, o que é o nosso futuro, o que a gente pode pensar em futuro para o Brasil, tá? Então, o ouro nosso está principalmente nas rochas pré-cambrianas, metasedimentares ou metavulcanosedimentares, que são os nossos greenstone belts, os orogênicos. Depois vem os EOCGs, que é o nosso recurso principal aurífero hoje, pelo que tudo parece. É preciso, né, é muito importante que mais e mais novos players, né, entrem na jogada, digamos, de trabalhar em Carajás, e isso já vem acontecendo para além da Vale, né, outros players, outras empresas vêm trabalhando naquela região, e isso é muito importante. Um problema grande que a gente tem, né, quer dizer, ou seja, a próxima década é muito importante, pois o Brasil tem grandes depósitos que estão chegando no seu limite, né? E ou a gente investe um pouco mais em exploração, ou a gente vai começar a ter problema. As minas vão se exaurir e nós estamos com um limite muito grande nos programas de exploração, isso a gente sabe disso, né? As minas estão se tornando muito profundas. E eu trabalho muito em Cuiabá há muitos anos, ainda tenho estudantes lá, e os problemas que minas profundas apresentam é realmente um desafio, né? São desafio. Quer dizer, além da gente ter problemas com minas profundas, minas muito grandes a céu aberto também tem problema, porque elas se aproximam muito de áreas urbanas. Então, mais investimento e exploração são exigidos, né? Então, para substituir essa produção, a gente precisa achar jazidas de tamanho menor, para agregar valor naquelas muito grandes, tá? A indústria também precisa sair um pouco desse grassroots, né, em favor de, portanto, exploração em depósitos um pouco menor, né? Finalmente, os períodos de longa espera, né, para se iniciar a mineração em função das regulações de licenciação, né, de licença para operação, também atrapalham bastante a nossa vida mineral brasileira, né? E, para terminar, algumas ideias para o futuro, né? Pensar um pouco, né, no investimento importante, né, das rochas, dos trabalhos em Tapajós, em alta floresta, tá? Nos sistemas ouro-cobre, nessas regiões. Ainda muito investimento pode ser feito nos sistemas no quadrilato ferrífero, né, algumas áreas nesses antigos, vamos dizer, distritos, mas que ainda tem muita coisa para ser apresentado. Os greenstone belts do Paleoproterozoico, que, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com o pessoal da Amaira, no Guiana Shield, e no Pará e Amapá, nós ainda temos muito potencial para os greenstone belts paleoproterozoicos, mas nós temos limitações brasileiras no Brasil, principalmente em função das áreas da renca e outros limites, né?
e os OCGs, que precisamos nos estender para além da área do sistema Carajás em si. Hoje, obviamente, a Vale já está trabalhando, por exemplo, na região oeste, na região do Aquiri, e tanto mais que se procura naquela região, a gente acha. Eu vou passar agora para o Marco Aurélio. Deixa eu dar uma... Ok, Lídia. Acabou? Não, foi muito bom. Eu vou passar para o Marco Aurélio. Eu vou passar, pode deixar. Tá? O Marco Aurélio vai continuar, mas eu queria, antes de passar para o Marco Aurélio aí, Lídia, que você foi numa sequência, para mim, por exemplo, muito boa. Muito boa em relação ao tema nosso, né? Você abordou aí, em relação ao Brasil, as 26 principais ocorrências de ouro, né? Muito importante, e passou para as mais importantes, né? E fez uma comparação com o mundo, também para dentro da minha pergunta, foi ótimo aqui. O Marco Aurélio tem certeza que vai continuar nisso. Mostrou o potencial que o Brasil tem. Eu fico feliz que você tocou em Tocantins, a Bahia, que está num crescente em relação à mineração, né? E fechou muito bem, Lídia. Desculpe o elogio antes do tempo, com o futuro nosso, o futuro. Né? Tem minas que estão acabando a produção, precisa investir nisso aí. Né? Investir. Muito bom, então peço que o nosso Marco Aurélio prossiga nessas explanações muito elucidativas da Melissa, do Colombo, a Lídia agora. Agora a bola aí é tua. Vamos lá, bom dia de novo. Alô? Tá. Vou para falar a respeito da ouro industrial no Brasil, a produção e potencial. Esse trabalho foi feito com base no trabalho que eu fiz com o professor Francisco Javier Rios, alguns anos atrás, no Geology Review. Bom, vamos lá, vamos na sequência. Opa. O Brasil começa a história do ouro entre 1500 e 1600, né? Com a chegada dos portugueses no Brasil e, logicamente, dos espanhóis na América Latina, na costa oeste lá, pelos Andes. Existe a grande série de descobertas ao longo dos Andes, mas o primeiro foco que deve ser dado ao ouro que chegou na Europa na época era o desentesouramento dos grandes impérios que tinha O primeiro ouro que chega na Europa são os tesouros, que literalmente foram levados embora para a Europa. A partir disso aí, você começa a descobrir uma série de jazidas ao longo dos Andes, e isso acentua. O português queria chegar lá, a coroa portuguesa também queria ter isso também, que estava do lado de cá do tratado. Aí foi feito o acordo do Tratado de Tordesilhas, né? Esse é o trabalho do professor Henger, em que ele mostra aqui que a linha de Tordesilhas, de certa forma, tem um ângulo de rotação. E isso o pessoal propositadamente começou a avançar, justamente para tentar chegar no lado oeste da América, né? Tentar chegar também nos Andes, pelo Brasil. Em termos de produção, o que nós temos de 1500 até 1800, né, diga-se de passagem, são dados inconclusivos, tá? Não temos um dado perfeito. As primeiras descobertas aqui do Brasil foram a partir de 1600, entre São Paulo e Paraná, e provavelmente na costa do Maranhão também. Entre 37 e 45, abertas casas de fundição em São Paulo e Iguape, mas esses depósitos não foram econômicos, foram pouco a pouco sendo abandonados. Então, em torno de 1600 para 1550, tem início as nossas entradas e bandeiras, nossas monções para entrada no território. Com isso aqui, ó, é o que eu falei, o que nós estamos vendo aqui é uma série de depósitos e descobertas em minas, descoberta ao longo dos Andes, né, Potosí, Oruro, Caraíba, entre 1550 e 1600 e 1700, Copiapó. E isso aí atiçou os portugueses. Então, as nossas entradas e bandeiras se deram ali a partir do caminho velho, caminho novo que tem aqui para o quadrilátero, o caminho do Piabiru, que sai ali de São Paulo e vai até Potosí, né? Isso aí já está documentado. Isso aí, esse caminho de Potosí se ligava ao Capacanã, que é os caminhos incas, que foi a colonização dos Andes pelos incas, e depois os espanhóis aproveitaram em parte essa colonização. Em vermelho nós temos
nossas rotas de descoberta, não de descobertas, caminhos de desbravamento. E ao longo disso aí foram descobertas uma série de depósitos de ouro aqui no quadrilátero inicialmente. Você tem a sequência, a coroa portuguesa que toma conta do domínio das descobertas aqui no quadrilátero. E então o bandeirante que estava tomando conta dessa região é literalmente espanado para fora daqui e vai começar as descobertas a partir de Goiás, Mato Grosso, Bahia. E o show começa a partir daí, com grandes descobertas que até hoje se perpetuam. Vamos. Aqui, ó, com a descoberta dessas jazidas, só dou um zoom aqui naquele mapa. Entre 1680 e 750 explodem as vilas e cidades entre Minas, Bahia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, principalmente a partir da garimpagem do ouro aluvionar. Isso aqui é só algumas dessas pequenas minas que viraram vilas, cidades e hoje estão aí até hoje. Tem até capitais, Salvador, Rio. Não tem ouro, mas é a base de tudo. A partir de Vila Bela de Santíssima Trindade, por exemplo, o pessoal desce Madeira, pega o Juruena e começa a integrar isso tudo. A partir de Barra do Garças, o pessoal desce ali o Araguaia, pega Porto Nacional e vai embora. E você vai fechando toda a colonização do Brasil a partir dessa descoberta de ouro que vai sendo perpetuada. Aqui no século XVIII, isso aqui é um trabalho da Fundação Getúlio Vargas, e sumiu, cara. Não sei onde é que está a fonte do mapa, mas tá aí. É um trabalho da Fundação Getúlio Vargas, em que eles apontam um total de 172,6 toneladas de ouro de quintos, equivalentes, né, se você for calcular proporcionalmente, seria 863 toneladas. Você tem variações desse número até 1.100, 1.200 toneladas de ouro produzido, a depender do autor. Mas o que se percebe aqui, ó, é que a descoberta foi em 1680, aqui no quadrilátero, isso foi acentuado em 1720, até chegar a um pico de 740, mais ou menos, e começa um declínio, com sutil esgotamento das jazidas aluvionares, que era o que predominava. A chegar até 1820, quando você literalmente tem um fechamento dessas minas, por falta de incentivo, impostos altos, etc. Bom, agora vamos começar aqui. Isso aqui é século XIX, está errado aqui, pessoal. Desculpa. Século XIX, início da mineração industrial. Após a chegada da corte portuguesa, a partir de 1824, entra empresas de capital inglês, francês, belga e argentino, inclusive, na mineração. Tem início a fase da mineração industrial. No século XIX, a exploração se concentra em Minas, com pelo menos 3 ondas de empresas dessas estrangeiras, concentrando-se inicialmente no minério tipo Jacutiga, que era o mais fácil de trabalhar, e aos poucos indo para minério primário, tipo Morro Velho, ou ali a região da Serra do Gandarela, que é o ouro fino palmital, e mesmo Jacobina também, lá para norte. Os dados levantados a partir da bibliografia e a partir desses annual reports, aí, a gente consegue chegar a perto de 144 toneladas de ouro no século XIX, concentrados preferencialmente em minério tipo orogênico, 83%, paleoplacer, como falado, 1%, e Jacutinga, 17%. Isso sem contar os descaminhos, qualquer coisa desse tipo também. Século XX, a consolidação da mineração industrial. Nós segue o século 45, até 45, raros garimpos, e apenas a São João del Rei e a CMP em Passagem sustenta a produção industrial de ouro do Brasil. Talvez a Jacobina alguma coisa. Após 60, começa o fluxo de novo capital estrangeiro, que convém novas campanhas geoquímicas regionais, extensas, com multinacionais varrendo o Brasil toda a década de 70, descobrindo antigas minas e novos depósitos, reabertura de antigas minas, novas tecnologias e equipamentos. Em 70, explode os garimpos do Tapajós, Carajás, Roraima, Amapá, era o boom do ouro, né? E ainda nessa época também, seguindo esse boom, a exploração Greenfield se espalha pela Amazônia, Bahia e Centro-Oeste com as multinacionais. Quase no final, e Vale também. Quase no final do século, os investimentos em exploração passam a diminuir sensivelmente. Após 88, novos players, as empresas júniores entram no circuito. Algumas major também entram. Ocorre acentuada verticalização da produção no último quarto de século.
predomina ainda o minério orogênico, mas ao final do século entram novos tipos de minério e desafios. A produção documentada ao século XX foi, até o momento, 1.110 toneladas de ouro. Vocês podem ver o percentual aqui, ó, ainda continua orogênico, mas agora aparece o IOCG, os magmáticos, os VMS, o paleoplacer contribuindo bem, o exótico, que no caso ali foi Serra Pelada, que não tem uma classificação ainda a ser encaixada nele. Século XXI. É a verticalização crescente. Em 25 anos a gente produziu mais que em um século. Tá? Após 2000, há cada vez mais variedade de novos players. Predomina o capital canadense e australiano, agora com júniors e majors assumindo mesmo, aumentando fusões e vendas. As minas se tornando cada vez mais profundas e problemáticas, repetindo a professora Lídia aqui, com aumento de custos também. A área de mineração cada vez mais chegando perto das cidades, em muitos casos comprometendo a expansão pretendida pelos empreendimentos. Vide aqui Nova Lima, por exemplo, a mina velha aqui, que está dentro da cidade, Paracatu e outras. A garimpagem continua com maiores e menores fluxos, contudo um pouco mais legalizada pelas PLGs há pouco tempo, mas ainda ocorre muito descaminho. Começa a ocorrer decréscimo do minério tipo orogênico e sensível incremento de novos minérios, IOCG, epófito, magmático hidrotermal, isso em 24 anos. Novos tipos de minério, novos desafios sempre crescentes. A produção documentada nesse quarto de século, 24 anos por sinal, 1350. Aí, como vocês podem ver, ó, predomina o orogênico, o IOCG, o magmático, o jacutiga. Isso aí nós estamos falando já, começando alguma coisa muito... Começando não, continuando Carajás e entrando praticamente já dentro de Tapajós com alguma coisa. Século XIX. Essa é a totalização, tá? Você totaliza de século XIX até o século XXI, primeiro quarto, 2.594 toneladas de ouro. Isso ainda estamos levantando isso aqui. Então você vê que a mina velha ali produziu 16%, Morro do Ouro vai logo tomar a frente disso aí, Cuiabá 10%, Crixás, Fazenda Brasileiro, Bahia, Salobo, e vai, tudo aí com percentual. Em termos de depósito, de tipo de depósito que vocês veem, basicamente nós ainda temos o orogênico predominando, né? O hidrotermal, o IOCG aumentando sensivelmente, VMS um pouco, paleoplacer, jacobina, alguma coisa. Então você tem um incremento cada vez maior do tipo de depósito diferente, com mais depósitos diferentes. Futuro potencial, onde é que a gente pode produzir, onde é que vai se produzir, né? É o futuro. Nos próximos anos entra no circuito Minas em Carajás, Tocantins, Tapajós e Borborema. Anglo Gold e Jaguar no QF também entrarão com novas minas em funcionamento ou aprofundamento das atuais. A curto e médio prazo é admissível ter novas descobertas em minas na região do Carajás, Tapajós, Aguapeí, Jurema, Novo Astro, Borborema. E ainda no estado de Rio Grande do Sul, Bahia, Tocantins. É admissível. Não só ouro, mas também cobre e ouro. A médio prazo é admissível ter novas minas em Goiás, Tocantins, Amapá e Amazonas. A mineração de lixo eletrônico também pode gerar gratas surpresas aí para frente. Necessária atenção aos investimentos em greenfield, pois não vem ocorrendo a reposição de recursos e reserva no ritmo necessário. Não só no Brasil, a nível global. Isso apesar de novos métodos indiretos, geofísica mais barata, métodos de descrição e análise. Aí agora, onde é que estão nossos modelos, tipo Carlin, no VMS, mais IOCGs, qualquer coisa, tem que vir coisa, não tem insistência ou não existe. E outros tipos, qualquer coisa diferente, não temos greenfields para descobrir muita coisa, há muito tempo que não se investe nisso. A longo prazo, esse potencial incorre na discussão de uma série de flexibilização das restrições, como área de fronteira, renca, terra indígena, garimpos. Isso tudo são temas sensíveis, mas um dia vai ter que ser discutido isso aí, se nós quisermos fazer alguma coisa, não só para ouro, como os outros elementos. Eu acho que toda vez que a gente apresenta uma palestra dessa, é muita gente que a gente tem que agradecer, né? Como professora, eu venho do Rio de Janeiro, mas eu morei 42 anos nessa terra. Tem 4 anos que eu voltei para o Rio. Minas Gerais me recebeu como uma mãe, como um pai. E eu devo muito a essa terra aqui, porque eu sempre fui muito agradecida a Minas Gerais por me receber. Então, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer os meus estudantes.
Sem meus estudantes, tem uma ali, ó, sentadinha ali. Eu não teria feito nada disso. Nada disso seria parte da minha vida. Então, Lídia, não acabou não, hein? eu sou Não acabou profundamente... não, hein? Eu sei, Tem mais, hein? mas eu estou só agradecendo. Eu sou profundamente agradecida aos meus estudantes, bolsistas, ao longo de muitos anos. Agradeço ao IBRAM por ter me convidado aqui. Ao UFMG, agradeço ao CET, da University of Western Australia, à Universidade de Curtin, que ao longo dos anos me forneceram muitas análises, a Universidade na Inglaterra, na Alemanha, ao CNPq, a CAPES, a Anglo Gold, que me apoia ao longo dos anos, a MSOL, Jaguar Mine, que apoia a mim, apoia o Marco Aurélio, ao colega Orivaldo Baltazar, que foi da CPRM, até hoje colabora comigo, ao Francisco Javier, que é nosso parceiro, né? A Dimbe, com quem eu tive vários projetos, ainda tenho projeto lá em Carajás. O Matias Eider, é assim que pronuncia? Que é fonte incansável de dados para Marquinhos. A Rosaline, colega minha na UFMG, que sempre me apoiou muito. O Stephen Hageman, na Austrália. E tanta gente, né, Marquinhos, que nos ajuda e colabora com a gente sempre para a gente poder estar aqui hoje apresentando essa conversa com vocês. Obrigada. Tá, Guilherme. Ok. Marco Aurélio, foi muito bom. Eu gosto de história. Né? E agora, dentro do tema nosso, né, foi muito importante você... você provou aqui que o descobrimento do Brasil vem junto com o ouro. Né? E aí, durante os séculos, veio as entradas e bandeiras, né, que foi muito importante. Você entrou no período de 1680 a 1750, aí a importância do estado que nós estamos aqui agora, Minas, está aí o nome, né? Minas, foi nesse período que Minas deu uma... Aí, em 1824, um ponto de inflexão, que foi a vinda da corte portuguesa para cá. Né? E você mostrou aí o século XXI, um dado impressionante, que um quarto do século XXI nós andamos mais do que um século inteiro. Isso é muito importante para a mineração e para o ouro. Né? Você mostrou o potencial do Brasil no final, tem um potencial enorme, mas a necessidade de investimentos. Então, nós fechamos um ciclo aqui, fechamos muito bem, e eu queria passar para um outro tema ligado ao ouro também, né, com todos vocês. Né, eu queria a opinião de vocês. Aí é quanto a respeito do controle, ilegalidade, ouro, né, garimpo e por aí vai. Né, um tema que até o Colombo iniciou aqui já. Né. Eu peço a direção para tentar um silêncio, é que não acabou aqui ainda. Eu peço aí para tirar a foto aqui, não acabou aqui, mas vamos continuando aqui. Eu vou... Esse pessoal está muito animado aí, parece que chegou o carnaval. Porque aquele tema, diversidade... É diversidade? Então pronto, é isso aí, é justo aí. Mas, gente, eu queria passar para um outro tempo, vamos focar então aqui, a gente aqui, em relação a isso, né? Nós temos aí o ouro como a segunda produção mineral brasileira, né? Em primeiro lugar, nós temos aí o minério de ferro, né? Nós temos os estados aí, né? O Marco Aurélio, você mostrou os principais estados e outros pujantes, né? E pelo IBRAM nós temos a previsão de investimentos de 2024 a 2028 de 1,5 bilhão investimentos em relação ao ouro. Aqui, quer dizer, é alguma coisa que você até apontou aqui. Nós temos duas vertentes aqui que eu queria abordar. Uma é o combate ao ouro, né? Ou então a segurança do ouro e etc. Em relação ao controle, o IBRAM tem se batido muito e conseguimos algumas coisas junto com os associados, junto com vocês, que uma foi a suspensão da lei da boa-fé. A lei da boa-fé. O outro em relação à nota fiscal eletrônica. Também foi um avanço aí.
O terceiro foi a obrigação, que é uma resolução da ANM, que foi o registro do primeiro comprador. Também foi um avanço aí em relação a... E outra, Colombo, que você citou aqui, que é a origem do ouro. Origem, com as duas vertentes dele, né? Que é a rastreabilidade e quanto à conformidade, que esse projeto da USP é ótimo. E é único no mundo, né? Então, eu queria... E nós fizemos uma coisa inédita. Você falou da maior mina de ouro a céu aberto do mundo. Eu visitei bastante ela. E nós fizemos um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça e fizemos uma simulação real de uma semana em Paracatu, com possível do cangaço, incidentes, acidentes, e estamos fazendo em uma localidade aurífera, né, uma vez por semestre. Quanto à legalidade, ilegalidade, esses procedimentos, eu queria ouvir vocês. Eu vou seguir a sequência que me tem, eu vou pedir, nós temos aí 25 ainda, então eu queria ver com objetividade, com a experiência de vocês, primeiro o nome da minha filha, a Melissa. Eu vou falar um pouquinho sobre o garimpo, então, porque Mato Grosso, como vocês sabem, é uma região que tem bastante garimpo ilegal ainda, né? E é uma região um pouco problemática, assim. E falando por uma experiência pessoal, assim, eu demorei muito tempo para ir trabalhar com mineração, porque eu nunca me desceu bem a mineração, assim. Eu já escolhi geologia por gostar do meio ambiente, eu tenho técnico do Instituto Federal de Agroecologia, então eu sempre teve essa parte ambiental muito forte, assim. E aí quando eu recebi a proposta, eu sou formada na URGS. E quando eu recebi a proposta da Aero de trabalhar numa mina de ouro, realmente aí eu fiquei mais assustada. Só que a minha geração, assim, meus colegas, ninguém quer trabalhar com mineração. Ninguém. Porque todo mundo tem esse pé atrás, assim. Só que se a gente não começar, essas pessoas não começarem a entrar nesse lugar, vai ficar do jeito que está e não é o que a gente quer, né? A gente quer uma mineração sustentável, a gente quer pessoas olhando, por exemplo, vai abrir uma clareira lá para botar uma sonda. Antigamente só pegava um correntão e batia e vai, né? Agora tem eu lá que digo, não pode fazer isso, não vai fazer isso, tem bicho, tem não sei o que, não sei o que. Então tem toda essa questão, assim, ambiental que eu vejo que alguns colegas meus têm também. E sobre o garimpo, lá em Chavantina, a gente tem um trabalho muito grande de mostrar para a sociedade como é feita a mineração lá dentro. A gente tem dia de geólogo que a gente leva as coisas lá nos colégios públicos, mostra o que é feito, mostra como é feito para diferenciar essa mina do garimpo. Porque senão fica esse preconceito que dentro da cidade mesmo que a gente está abrindo buracos e está, né, com risco da barragem. Então, tem várias coisas que a gente tem que desmistificar, assim. E o garimpo, eu acho que a gente tem que combater, obviamente, mas a gente tem que mostrar essa diferença e não deixar a mineração virar esse monstro que às vezes tem virado, assim, para a minha geração, sabe? Para uma galera mais nova que não entende que é essencial. A energia limpa sem mineração é impossível, né? Então, é mais esse lado que eu gostaria de falar. Assim. Tá bom, muito obrigado, Melissa. Colombo. Bom, em relação à parte de rastreabilidade, de conformidade, essas coisas, na verdade, hoje já existem algumas técnicas que são utilizadas pela Polícia Federal para isso, basicamente relacionadas à fluorescência de raio-x e análises químicas, né? Agora, a parte dos isótopos, ela está surgindo agora, não só com o chumbo, existem outros grupos de pesquisa, estudos com isótopos de prata, tal, mas ainda muito incipientes. O chumbo nos parece ser o
o mais promissor deles, e é uma das ferramentas. A gente precisa ter mais, porque precisa ter a legalidade da ferramenta, precisa ser comprovado cientificamente toda essa que é uma coisa de alta confiabilidade. Entretanto, como eu mostrei aqui, existem duas coisas que podem alterar a composição isotópica de chumbo do ouro, por exemplo. A primeira seria o decaimento radioativo, onde o ser humano não tem nenhuma interferência no processo. Ele ocorre, a gente consegue mensurar sem nenhum problema. Agora, a segunda forma é mistura. A hora que você mistura chumbos de origem diferente, você pode produzir mudanças na composição isotópica. Agora, se nós tivermos misturas com coisas conhecidas, nós temos como avaliar se aquela mistura está correta ou não, se é legal ou não é legal, né? Por exemplo, uma das misturas mais comuns é com mercúrio, né? Só que, pelo mercúrio, hoje, no mundo, 90% do mercúrio utilizado vem da região de Almadén, na Espanha, onde nós temos a composição isotópica desse mercúrio, já caracterizada, já tem um campo definido. Os outros 10% vêm de um Tajiquistão, algum país desses da antiga União Soviética, e esses a gente ainda não tem, né? Então, isso pode produzir alguma mistura, mas quando nós trabalhamos com fonte alegada, ou seja, a pessoa fala, olha, esse ouro vem da mina X, e lá se utiliza esse processo de químico, nós temos como avaliar a veracidade da informação, tá? E agora vocês podem me perguntar se um processo de purificação de ouro, hoje uma cianetação, por exemplo, isso pode afetar uma mudança final da composição isotópica. Hoje eu não posso responder para vocês, mas poderei daqui uns 6 meses, porque está sendo estudado isso no momento. Então, todo esse controle a gente vai poder fazer. Agora, a questão começou quando se queria pegar, a partir de uma barra de ouro, saber de onde vem. Para isso, então, é necessário ter uma base de dados completa de todas as minas brasileiras, por exemplo. E, nesse caso, a gente sabe que existem variações dentro da própria mina. Em função, dentro de distintas fases de mineralização, varia. Então, tem que ser feito estudos detalhados de cada mina para ter essa base de dados. E é isso que custa os R$60 mil, que é menos que o pneu de um caminhão daqueles ali, né? Então, essa é a maior barreira que a gente tem do ponto de vista técnico, né, para atestar a legalidade do ouro. Mas, a partir de alegação do proprietário do ouro, de onde vem, a gente consegue checar, hoje já, com os dados que a gente já tem, se a afirmação é verdadeira ou não. Tá bom, Colombo, muito obrigado. E continuando nessa pergunta, nós estamos vendo aí o problema da legalização do ouro, da origem do ouro, do garimpo. Eu passo aí o nosso professor Marco Aurélio. Eu já virei professor, tá bom. Sou não. Já virei professor, não sou não. Tá bom. Mas para mim é. Tá bom. Depois dessa aula de história aí. Tá bom. O problema do garimpo no Brasil vem desde 1500. Eu acho que não vai resolver tão cedo, mas vamos em frente. A rastreabilidade, né, como o professor Tassinari citou, é um bom empreendimento apoiado pelo IBRAM e pelo pessoal, pelo governo federal. Interessante. Aquela atividade que você falou no início de garantia, não é... Suspensão da nota fiscal eletrônica, suspensão da lei da boa-fé. Da boa-fé. Isso aí foi grandes coisas que foram feitas. Realmente, isso aí estava virando um balaio de gato já, tá? O pessoal estava jogando tudo em qualquer PLG e estava forçando a barra.
Agora o pessoal vai caber fiscalização, talvez a nível municipal. Um dia talvez a gente vai ter que entrar nisso, sabe? Tem que ter cuidado, porque isso aí entra tudo de novo. Daí tem quem vai enxugar gelo, vai ter mais corrupção e tal, mas vai ter que ser feita uma coisa desse tipo. A rastreabilidade é interessante, eu acho que corresponde a alguma coisa, mas é como um produto final, uma barra lá no final. Tem que ter uma base de dados gigantesca. Eu acho que não sei como é que está o andamento disso, é uma curiosidade. Putz, tá. Teria que ter uma base de dados grande, né? Porque garimpo, existem garimpos e garimpos, por exemplo. Existe um garimpo de Araés, como ela citou aqui, que é perto da cidade, coisa bonitinha, bacana. Existem os garimpos perto de estrada. Agora existem os garimpos punk, que é aqueles que só chega de avião, de barco. Esses aí é sexo, drogas e rock and roll, entendeu? É pesado, o negócio não é brincadeira, é dominado por pessoal, e quem ganha não é o garimpeiro, é o dono do garimpo, e todo mundo sabe disso. Então é atacar a fonte, é saber, aí cabe à Polícia Federal um trabalho bom de trabalhar em cima, eles sabem fazer isso melhor que ninguém, e trabalhar em cima. Eu acho que é isso, eu não tenho muito mais o que falar, mas é interessante, Tá bom. tá? Muito obrigado, Marco Aurélio. Lídia. Eu acho que nesse trabalho de rastreabilidade do ouro, pegando um gancho aí no que o Colombo falou, tem que ter também, né, a colaboração da indústria, né, Colombo? Porque, como ele falou, você pega uma mesma mina, numa mesma mina, são várias jazidas, porque os diversos corpos de minério têm características distintas, né? A gente trabalha, enfim, muitas jazidas de ouro, a gente vê que um é mais rico no metal tal, o outro é mais rico no metal tal. Eu dei o exemplo aí que eu trabalho nessa mina Cuiabá há muitos anos. À medida que ela aprofunda, a geoquímica dela está mudando completamente. Pilar, mesma coisa. Por exemplo, no fundo da mina Cuiabá agora está parecendo cobre. Pareceu bornita no fundo da mina. Aumentou muito o arsênio, aumentou muito o zinco. Ou seja, o ouro lá embaixo não vai ser igual ao ouro lá de cima, tá entendendo? Então, se não houver uma colaboração íntima, né, das empresas de mineração e um esforço muito grande, aí eu acho que o IBRAM entra muito nisso aí, né? Tem que haver uma coisa consorciada da indústria, porque senão esse trabalho com a Polícia Federal ele não vai andar. Eu teve até um simpósio, acho que da Polícia Federal, que até me convidaram para eu participei online, porque eu já estava no Rio de Janeiro, mas foi em Brasília, né? Eu achei fantástico. Não quis me envolver, porque eu já estou aposentada, sabe? Quer dizer, eu trabalho mais do que antes, viu, Colombo? Mas, assim, não dá para botar mais nada no meu prato, mas é fantástico, eu acho que o trabalho da Polícia Federal, mas realmente eu acho que a indústria mineral tem que se envolver, porque o número, né, de firmas produzindo ouro e a diversidade, né, de jazidas, de tipos. Quer dizer, se é magmático hidrotermal é de um jeito, se é não sei o que é de outro, nananã. Então você tem que criar uma base de dados extraordinária para você poder comparar. E com isso você diminuir a imensidade do roubo. Porque a verdade é a seguinte, o Brasil rouba demais, se perde demais, né? Então, como você vai poder diminuir essa curva, né? É conhecendo melhor o seu produto, né? Ok, muito obrigado. Eu ainda tenho um pouquinho de tempo, eu queria tentar mais outra pergunta aqui, tá ok? Então, uma pergunta que os especialistas meus fizeram do IBRAM aqui, quais são os principais desafios relacionados à sustentabilidade e responsabilidade social da mineração de ouro no Brasil? E como as empresas e pesquisadores estão abordando isso aí? Né? Então, eu levanto aí, mudando um pouco da vertente. Aí, Melissa, alguma coisa a comentar? Dentro do pouco tempo que a gente tem.
E, Lídia, nós estamos com a penca de microfone aqui. Eu acho que, pelo menos na Aero, né, a gente tem tentado... Tá ligado? Tá sim, eu estou ouvindo. Tá baixo? Tá bom. A Aero tem tentado ter iniciativas mais sustentáveis, né? A gente tem, em Chavantina, a gente tem muita relação com o rio, tem o Rio das Mortes, que é um dos maiores rios do Brasil, né? E a gente tem tentado mostrar também que esse rio, a gente cuida desse rio, que ele não tem relação com... que a gente não usa mercúrio, que essas coisas ainda a gente precisa falar bastante. E tanto na Caraíba também tem esses incentivos, né? Mas principalmente em relação à sociedade, né? A gente tem tentado conversar muito com a sociedade para manter essas ações não só dentro da empresa, né? Mas levar essas ações um pouco mais para fora, assim. E existem diversas ações, eu não vou ficar falando, né, que a Aero tem, mas é muito eu vejo que é muito importante para tirar esse ranço, né, que a gente tem da mineração também. Colombo, por favor. Bom, agora a minha opinião pessoal sobre isso. O futuro da mineração depende fortemente da relação que a mineração tem com a sociedade, sem dúvida alguma, né? Hoje em dia, é fato notório que a população em geral, ela confunde muito mineração com garimpo. Para ela, a mineração é o garimpo. Se você perguntar para qualquer pessoa na padaria ali, o que é uma mineração, ela vai te mostrar uma foto de um garimpo. Então, uma das coisas fundamentais é a educação. Eu acho que as empresas de mineração, junto às comunidades locais, teria que efetuar um trabalho junto a essas comunidades, fazer palestras nas escolas, nas igrejas, nos clubes sociais das cidades, para que a sociedade, mostrando exatamente o que a Melissa falou aqui, que a Aero está fazendo, mostrando o que é a mineração, o que a empresa está fazendo, tem que ser aberto isso. Né, que produtos que ela utiliza na mineração para ganhar a confiabilidade da sociedade em geral. Depois, uma outra coisa importantíssima, que foi até discutido ontem aqui, que eu vi na documentação, é a parte da descarbonização da mineração. Isso é fundamental, né? Hoje em dia, eu particularmente estou mais envolvido nisso do que nos isótopos, né? E existem já projetos em andamento hoje aqui no Brasil, mostrando a viabilidade de capturar o CO2 emitido das plantas de beneficiamento e armazená-los no próprio rejeito da mina, né? Então, esse é um outro aspecto. Tem que se estudar formas de diminuir as emissões da indústria mineral brasileira, que isso também muda a imagem, muda muito a imagem das empresas de mineração. Então, esse é um outro foco que eu acho que tem que dar, são as duas coisas. Desvencilhar a atividade de mineração com o garimpo, mostrar a utilidade da mineração, que está sendo feito já, diga-se de passar pelo próprio IBRAM, pela Vale, por outras empresas de mineração, estão fazendo isso, mas só isso não basta. Tem que realmente conscientizar a sociedade local sobre isso. Ok, Colombo. Muito obrigado aí. Marco Aurélio, por favor. Eu posso dizer ainda mais uma outra coisa também, além disso aí também, e a nível de estado e município, para tentar implementar alguma política desse tipo em estado e município também, que aí ajuda também. Entendeu? Aí vão ser duas vertentes. Por exemplo, você tem um esquema de, vamos chamar, propaganda, alguma coisa desse tipo, de conscientização por parte da indústria ao povo, e o próprio município e estado também tentando conscientizar alguma coisa desse tipo. As grandes empresas já vestiram isso aí, não tem problema. As médias empresas também, as pequenas, estão algumas começando a fazer. Eu acho que é o futuro, é isso aí. A parte social é muito importante, óbvio, tem que ser sempre discutida, né? Não tem mistério, eu acho que é isso mesmo. Bom, Marco Aurélio, obrigado. Lídia, por favor.
A gente sempre ouve, eu acho que nos eventos de geologia, principalmente, que nós na mineração, nós na geologia, etc., nós não sabemos vender o nosso peixe para a sociedade. Nós falamos de nós para nós mesmos, né? Quando eu estava em Gramado, no evento de metalogenia, eu fico muito impressionada. É em Gramado, uma cidade pequena e tal, que a gente faz os nossos eventos e não sai na mídia, não sai nada, nada. Entendeu? Por exemplo, esse evento aqui está na mídia? Estão falando dele na televisão? Não, estou te perguntando, sai? Está saindo alguma coisa. Nós não sabemos vender nós mesmos. Tá? Aí eu fiz uma confusão lá danada, sabe, para ver se saía no jornal. Eu, pessoalmente, fui atrás do repórter da CPRM, tem um setor de mídia, sabe? O rapaz, menino, me dei mal, porque o pessoal que organiza o evento não gostou que eu tomei a iniciativa, né? Porque, tipo assim, quem é você para se meter? Então, eu acho que nós somos péssimos vendedores. Aí a gente faz aqueles fóruns, como que nós vamos vender o nosso peixe? Nós não sabemos. Então, assim, qualquer besteira que tem de moda por aí, evento de livro, de moda, sai na televisão, na Globo, não sei o quê. Por que no nosso não sai? Porque nós não sabemos como chegar na Globo, como chegar na sei lá onde. Então, eu acho que está faltando isso. Isso que o Colombo falou, que o cidadão comum acha que mineração é garimpo, é porque, quer dizer, olha que fórum incrível que vocês têm aqui, né, do qual nós estamos participando. Isso devia estar lá na Globo, no Jornal das 8. Eu não assisto não, mas devia estar. Entendeu? Dizendo, na cidade de Belo Horizonte está acontecendo, né, um evento. Assim, não está. Quer dizer, eu tenho certeza que entre os membros dessa importante sociedade, tem gente que conhece repórteres importantes e que devia estar lá. Mas a gente não faz. Isso aí. Então, eu acho que uma das coisas que realmente nós não fazemos é educar de forma geral a sociedade através da mídia, né? Eu acho que tinha que estar na mídia. Eu sinceramente acho. E a gente não sabe fazer isso. Tá bom, Lígia. A gente fala disso para nós mesmos. Para nós mesmos. Nós temos, eu vou responder os 4 aqui. Os 4. Eu vou responder Ibram. Eu e Ibram, né? Eu e Ibram. Mas nós temos feito um esforço dentro do oxigênio que a gente tem, que são os recursos. Nós aproveitamos, Colombo, você citou um exemplo da educação dos jovens. Nós aproveitamos essa Expo Ibram aqui e fizemos o Minera Mundo. Convém visitar. Para mim, com a idade que eu estou, para mim valeria a Expo Ibram só isso. Que andar que é? Só disso. É aqui embaixo, na sala onde nós estávamos ali saindo, tem a Expo Ibram. O jovem, nós pegamos as escolas, né, privadas e públicas, fornecemos ônibus, fornecendo lanche. Eles vêm para cá desde 8 horas da manhã e fazem um percurso por dentro. Tem o trem da mineração, tem jogo, tem o meio ambiente, a mineração. Olha, eu fiquei arrepiado de ver isso. São cerca de 12 mil estudantes que vão passar os 4 dias aqui, né? Então, nós estamos... Em relação, nós entramos esse ano com a campanha de publicidade. Inclusive, estava passando, antes do nosso painel, o tempo está acabando, mas dá um tempinho, o filmete que nós estamos veiculando. É lógico que a publicidade é cara. E a gente depende dos nossos associados que têm ajudado. Uma empresa que a Lídia falou, por que não vai sair hoje? Eles estão vindo aqui. Para presenciar essa exposição que está... eu estou impressionado com passando 70 mil pessoas aqui. É muita gente. Mas, finalizando aqui, eu queria agradecer muito
aos nossos, eu vou acertar, Marco Aurélio, os nossos 2 renomados geólogos que estão aqui, né? A Lídia, o Marco, tá, Marco? Muito obrigado, uma aula aqui. O nosso professor que mostrou o trabalho aqui, né? Colombo, muito obrigado. A nossa representante da Aero, o espetacular nome é Melissa, né, Melissa? E agradecer a vocês. E nos resta agora aí uma foto nossa aqui. E os parabéns a vocês. Muito obrigado, tá bom?